Você sabe o que significa novos céus e nova terra nas Escrituras? Em diversas passagens bíblicas, como por exemplo Apocalipse capítulo 21, Isaías capítulo 65, verso 17 a seguir, a Bíblia nos fala sobre novos céus e nova terra onde habita a justiça. Como nós entendemos e interpretamos essa passagem? São novos céus e nova terra de forma literal? Fica nesse vídeo porque o Interpretando as Escrituras vai desvendar esse texto e trazer uma boa explicação do mesmo para você. Sem mais demoras, pegue a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora para o texto bíblico. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. 18 Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Peço escusas desde já pela minha voz, porque eu estou um pouco gripado, estou um pouco rouco, mas vamos tentar responder brevemente aqui para você. Para entendermos essa passagem e tantas outras nas Escrituras que falam de novos céus e nova terra, nós precisamos entender o que nós chamamos em teologia de atos redentivos de Deus, ou as 4 etapas da redenção. A primeira etapa é a criação, a segunda etapa é a queda, a terceira etapa é a redenção e a quarta etapa é a restauração da sua criação. É importante você entender isso para você entender o contexto do que nós estamos tratando aqui. Nessa quarta etapa, que é a restauração da terra, será o momento em que Deus trará de volta o cosmos da sua criação, ou seja, ele restaurará a sua criação, ele restaurará o mundo. Só que isso não é uma volta ao paraíso aqui na terra, como assim muito prega veementemente os testemunhas de Jeová, mas é algo superior ao paraíso, é algo que está além do paraíso, é muito melhor, inclusive, do que o paraíso original que Deus criou. A sua restauração, a sua redenção é muito melhor do que o estado original. Nós vamos ver isso rapidamente nas Escrituras. Então, recapitulando o que nós estamos vendo, primeiro, criação. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, e Deus criou o homem para viver aqui nessa terra, e o homem foi criado com arbítrio, não arbítrio livre, mas o homem foi criado com arbítrio, com vontades, não vontades livres, porque Deus proibiu o homem de comer da árvore que estava no meio do jardim. Então ele não tinha liberdade no seu arbítrio. O homem sempre foi criado com uma restrição na sua vontade, uma restrição na sua parte arbitrária do seu próprio ser. Então Deus cria o homem, a criação, depois Deus faz um local para ele habitar, que era o paraíso, que era o jardim do Éden. Vem a queda e nós temos o segundo ato redentivo, que é a queda. Após a queda, a redenção, que é o sacrifício de Cristo. E após essa redenção, nós teremos o que nós chamamos de restauração. Por que restauração? Quando Deus ele avalia o pecado de Adão e repassa sobre ele, sobre Eva, sobre a serpente e também sobre a terra as maldições por causa do pecado, ele também amaldiçoa a terra. E ele diz, maldita é a terra por sua causa, Adão. Então o pecado, ele desequilibrou o ecossistema também da terra. O pecado, ele trouxe um desequilíbrio também da terra, ou seja, por isso Deus irá restaurar o cosmos, restaurar a sua criação. No entanto, na restauração do mundo, o pecado já não mais vai existir, porque ele já foi julgado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nós já somos justificados, ou seja, na nova criação, o pecado ele vai ser extinto, ele não mais vai existir, porque nós estaremos reinando com o Senhor. Nós estaremos aonde o Senhor Jesus está. Ele diz, eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Estaremos onde Jesus estiver, e ele pisará os seus pés aqui no Monte das Oliveiras, e nós reinaremos com ele, estaremos com ele para sempre, juntamente com ele. Tem algumas implicações que eu preciso explicar para você de forma mais clara. Mas, reverendo, em que sentido haverá essa restauração? Qual o sentido disso?
Precisamos voltar lá no início. Lá no paraíso, o pecado ele era uma variável, ou seja, mesmo Deus criando o homem, mesmo Deus criando o jardim para o homem, o pecado era uma possibilidade. Claro que tudo conforme a providência e a soberania de Deus. Deus já sabia do pecado humano e determinou que tudo isso acontecesse. Mas o pecado ele era, assim, uma possibilidade, uma variável diante de Adão. Jesus também disse isso, mas de forma muito oblíqua, né? Ele disse isso no sermão escatológico, em Mateus capítulo 25, quando ele diz que naquele grande dia ele irá separar as ovelhas dos cabritos e ele também irá reinar sobre as nações. Ele será o príncipe dessas nações, o desejado dessas nações. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo também menciona isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 18 a seguir. Nós vamos ver aqui um pequeno trecho a respeito disso, quando ele fala da expectativa da redenção da criação. Isso é muito importante nós entendermos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21 Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Pedro também, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a seguir, vejamos o texto. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E para encerrar, o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 a seguir, ele fala claramente desse novo céu e dessa nova terra. Resumo da ópera, queridos: Deus irá restaurar a sua terra, assim como nos dias de Noé não será com chuva, mas provavelmente com fogo que irá purificar essa terra. E nós estaremos onde Cristo estiver, e Ele vai pisar os seus pés aqui, vai colocar os pingos nos is e vai reinar mostrando o seu poder, e nós estaremos com Ele. Mas a pergunta é, e o céu, como é que fica? E eu vou explicar isso aqui para você. Quando um crente ele cai e morre aqui nessa terra, o seu corpo é sepultado aqui e a sua alma vai direto ao gozo celeste, vai direto na presença de Cristo, na presença de Deus, e lá ele aguarda a ressurreição do corpo. E quando houver a ressurreição do corpo, ele virá com Cristo novamente e reinará aqui nesse mundo. É isso que diz as Escrituras. Já aqueles que morrem sem Cristo, seu corpo é sepultado aqui nessa terra, vira pó, e a sua alma vai diretamente à condenação eterna, ao lago de fogo e de enxofre, ao sofrimento eterno. E lá a alma aguardará também a ressurreição do corpo. E uma vez ressuscitado o seu corpo, ele então será jogado no lago de fogo eternamente, corpo e alma, e será atormentado eternamente. É isso que diz as Escrituras em várias passagens. Em breve eu gravarei um outro vídeo falando especialmente sobre o inferno e como a Bíblia menciona a respeito disso. Você sabia dessas coisas? Isso é o básico do cristianismo. Por incrível que pareça, tem crente que nunca ouviu falar a respeito disso, sendo a Bíblia exaustiva nesse assunto. Digita aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço.